Eduardo e seja bem-vindo a mais uma videoaula do meu canal. Na videoaula de hoje, vou falar sobre a função DLOC. Você vai aprender a criar um intervalo dinâmico usando a função DLOC e a função conte-valores. Eu vou dar mais ênfase aqui na função DLOC, que é uma função que é pouco utilizada, em comparação com conte-valores. Até o conte-valores é uma função mais simples, ele conta as células preenchidas, ele não tem muita coisa para explicar sobre o conte-valores, mas o DLOC ele é bem interessante. Dá para fazer bastante coisa ali combinando o DLOC com outras funções. Bom, só que antes de começar aqui, essa planilha aqui é meio que uma continuação do vídeo anterior. Eu vou até deixar o link aqui abaixo desse vídeo, se você não assistiu o vídeo anterior, é interessante que você assista, que eu falei sobre as funções índice e corresp. E eu até deixei como um exercício, né, para aqui nessa planilha consulta, eu fiz o cálculo aqui para retornar o nome do médico de acordo com a especialidade. Então eu tenho aqui a especialidade, escolho aqui na lista como a validação de dados, ele exibe aqui. E deixei como exercício para você assistir o vídeo e depois fazer para retornar o horário. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui a resposta aqui, vamos dizer assim, da forma mais fácil, que a fórmula é quase que a mesma, a única coisa que vai mudar é o número da coluna. Então aqui eu estou retornando 1, que é a coluna do índice, porque o médico aqui está na coluna 1. Eu quero retornar o quê? Vou aqui horário, né? Horário. Horário 1, 2, 3, terceira coluna. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa fórmula. Eu vou aproveitar aqui e vou dar uma outra dica. Quando você quiser copiar uma fórmula exatamente como a fórmula é, para que não mude de referência, você tem que copiar aqui em cima pela barra de fórmulas. Porque se copiar por aqui, não Ctrl C, Ctrl V, ele muda essa referência aqui, passando de uma coluna para outra. Então, para copiar a fórmula exatamente igual, seleciona aqui na barra de fórmulas, dá um Ctrl C. Só que tem um detalhe importante, não clica agora em uma outra célula não, porque você está na barra de fórmulas. Se eu clicar numa outra célula, ela substitui a fórmula pela célula que eu cliquei. Então, o que você vai fazer? Selecionar, dar um Ctrl C e pressionar o ESC. O ESC cancela a edição, mas ele está copiado. Clico aqui, barra de fórmulas, Ctrl V, e só alterar aqui, ó, ao invés de ser coluna 1, vai ser coluna 3. Vai ser a informação do horário que eu quero. O restante é tudo igual. Valor procurado, especialidade, lá onde está procurando o cadastro, enfim, não muda nada. Só mudar a coluna. Agora eu tenho o horário aqui, é só puxar na alça. Eu tenho aqui o que ficou faltando da aula passada, né? Bom, agora para essa aula, qual é o objetivo aqui? Eu criei também essa validação de dados, que é essa lista aqui que exibe as especialidades buscando aqui nessa planilha cadastro. E o objetivo aqui é o seguinte, eu quero cadastrar novas informações aqui e quero que essas informações apareçam automaticamente nessa lista de validação de dados. E aí, consequentemente, aparecendo aqui, a fórmula vai ter que entender também que essa informação já está aqui, né, passando desse intervalo, ou seja, eu vou ter que alterar não só a validação de dados, mas a fórmula também, que a fórmula não vai poder ir até a linha 17, ela tem que identificar quantas linhas tem preenchidas aqui e criar um intervalo até essa última célula preenchida. Isso a gente vai fazer com duas funções, que é o DLOC e o conte-valores. Primeiro, eu vou explicar como é que funciona o DLOC. Eu acho importante explicar, até porque na hora da construção da fórmula, a gente vai usar um gerenciador de nomes e não vai dar para ver os argumentos da função. A gente vai ter que digitar, então é importante que você conheça antes quais são os argumentos da função DLOC para depois criar ela lá no gerenciador de nomes. Então eu tenho uma terceira planilha aqui, que eu coloquei com o nome de exemplo, eu vou dar um clique nela. Eu tenho uma seguinte situação. Eu tenho um X aqui vermelho e tenho assim, ó, destino, essa célula aqui que é a célula C10. O que eu quero fazer? Eu quero criar uma fórmula aqui que partindo dessa célula aqui do X, eu consiga chegar nesse destino aqui. Isso é o que faz o DLOC, ele consegue se deslocar entre as células e também criar intervalos. Então você consegue de uma célula pular para uma outra, vamos dizer assim, e também criar intervalos. Eu posso fazer essas duas coisas. Então eu vou clicar aqui, como é que eu faço? Qual seria a fórmula aqui para eu partindo daqui chegar nesse destino? Eu vou usar aqui a fórmulas, um grupo pesquisa e referência, o DLOC pertence à pesquisa e referência, assim como PROC-V, como índice corresp, fui na aula passada, o indireto. Aqui eu sempre falo que essa é a minha categoria preferida, né? Tem muitas funções aqui interessantes, essa categoria de pesquisa e referência.
Então, vou pegar aqui o desloque. O desloque tem 5 argumentos. Então, a gente já está acostumado aí com outras funções, 3, o PROC-V tem 4, então o desloque tem 5. Mas não se assusta não, porque a função é bem simples. Então, o que ela faz? Eu tenho uma referência, então eu vou dizer a partir de onde eu quero. Esse aqui é o ponto de partida. Qual é a minha referência? Usando o exemplo aqui dessa planilha, é o X. Está aqui, célula A1. Quantas linhas eu quero pular? Como eu quero chegar aqui, ó, então eu vou contar quantas linhas eu tenho até chegar aqui. Então, eu vou contar a partir da próxima linha, não conto com a linha não. Então, tá aqui, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu quero pular 9 linhas para chegar aqui. Então, eu digito aqui o 9. E aqui em coluna? Eu estou aqui na coluna A. Eu quero passar para B, C. Segunda, 2 colunas. Ó. Então, eu quero pular 2 colunas. Então, estou aqui 1, 2. Coloco coluna 2. Aqui, a altura e largura, por enquanto, eu não vou fazer. Vou deixar vazio. E vou clicar em OK. Olha o que o desloque faz. Então, ele estava aqui. Ele deslocou 9 linhas para baixo e 2 colunas para o lado. Consegui chegar nessa célula que está destino. Se eu colocasse aqui, por exemplo, aqui do lado, teste. Como é que eu consigo retornar o teste aqui? É só aumentar uma coluna. Estava aqui é a minha referência. Eu pulei 1, 2. Se eu quero chegar no teste, 3. Então, venho aqui no número de colunas e coloco o número 3. E aí ele chegou aqui no teste. Então, assim, a primeira coisa que o desloque faz é se deslocar realmente das células. É dar uma referência e pular para uma outra célula, ele traz a informação. Então, tá aqui. O desloque é importante frisar aqui que dificilmente ele vai ser usado assim, sozinho. Ele é muito mais poderoso usado em combinação com outras funções, que é justamente o nosso exemplo de combinar com conte valores. Qual a segunda coisa que o desloque faz? Só apagar aqui, para não confundir, que foi só um exemplo. Ó, quando eu apago, ele dá 0, porque ele retorna essa informação aqui de uma célula vazia. Vamos botar aqui o 2 novamente, para ele retornar aqui o destino. A segunda coisa que o desloque faz é criar um intervalo. Então, aqui eu estava aqui, pulei para cá, mas eu consigo criar esse intervalo aqui. Não simplesmente pular de célula, conseguir criar um intervalo que vai daqui até aqui. Para fazer isso, a gente usa os 2 últimos argumentos, que é a altura e largura. Então é importante que você conheça essa ordem aqui, porque como eu disse antes, depois a gente vai ter que digitar, não vai dar para abrir essa caixa aí. A caixa de argumentos de função a gente consegue identificar ali, fica mais fácil para ver os argumentos, mas dentro do gerenciador de nomes a gente vai ter que digitar. Então é importante conhecer aqui. Então eu tenho referência, tenho linha, tenho coluna, aí tem altura e largura. O que é altura? A altura aqui na vertical. Então, na altura, não vai funcionar não aqui, tá? Ele vai dar um erro. Porque, como eu disse, ele não funciona sozinho assim. Mas vai dar para explicar aqui o que o desloque vai fazer. O que eu quero fazer aqui? Qual é a minha altura? Eu vou contar quantas linhas eu tenho aqui. Agora, na altura, eu conto, inclusive, com a célula que eu estou no momento. Vamos considerar aqui que essa aqui é o meu ponto de partida, a minha referência. Então, o meu intervalo vai começar aqui. 1, 2, 3, aí vai seguir as linhas do Excel. Linha 10. Ou seja, a minha altura aqui é 10. E a minha largura? 1, 2, 3. Agora eu estou criando um intervalo, não estou pulando para cá. Vou contar, inclusive, com a coluna A. 3. E aqui é o 0, tá? Que eu não quero pular a coluna, eu não quero pular a linha. Vou dar um OK. Como eu tinha dito antes, ele retorna um erro, porque ele não funciona assim sozinho. Mas o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Eu tenho A1. Então, eu estou deslocando 10, ou seja, A1 vai ser A10. Em vez de ser o A, vai ser o C. ABC, 3 colunas. Vou colocar esse intervalo aqui, ó. A10 até A10 não, desculpa. A1 até C10, que é o intervalo que eu criei aqui. Estou partindo do A1, estou 10 linhas, que está aqui no 10, e o C, que são terceira coluna, né? 1, 2, 3. Se eu der um Enter aqui, eu consigo ver o intervalo que eu criei. Eu não consigo ver isso na função de lock, mas eu consigo ver isso aqui no gerenciador, na caixa de nome aqui, né? Quando eu coloco, eu consigo selecionar por aqui também. Então, eu coloquei uma referência ali, dei um Enter, ele selecionou. Então, é importante que você entenda isso aqui. Os 2 primeiros argumentos são para se deslocar e os 2 últimos, é o que a gente vai usar, os 2 últimos, e são para criar intervalos. Ele não funciona aqui sozinho, mas ele vai funcionar junto com outra função. Bom, então vamos lá. Aqui foi só uma introdução sobre o desloque, é importante que você conheça para fazer depois ele aqui. Qual é o primeiro ponto aqui? O primeiro ponto é exibir a lista
de acordo com o que eu for adicionando aqui. Então a primeira coisa é lista, porque quando eu clicar eu vou ver as novas especialidades que foram adicionadas, e quando eu escolher, ele tem que aparecer aqui de acordo com o nome o médico de acordo com a especialidade. Mas o primeiro ponto é aqui. Então, o que nós vamos fazer? Lembra do desloque. Vamos usar o conceito do desloque aqui. Eu vou começar aqui, a minha referência, vou partir daqui, só que eu não vou colocar um número fixo. Por quê? Porque eu quero saber, conforme for adicionando informações, esse intervalo ir aumentando. Como é que eu faço isso? Eu faço isso com a função conte-valores. E se eu usar a função conte-valores aqui, separada, vou fazer ela aqui na função de estatística, conte-valores, eu seleciono esse intervalo aqui, ó. No OK. Eu tenho um intervalo de 15 células preenchidas. Se eu colocar alguma informação aqui, vou botar aqui, por exemplo, uma outra especialidade aqui, cirurgião plástico. Vou dar um Enter. O que acontece? Vai ver que vai mudar aqui, foi para 16. Então esse aqui que é o pulo do gato, né, da função. O desloque, a altura, eu não vou digitar um valor fixo, vai entrar a função conte-valores. Entrando a função conte-valores, ele sempre vai criar um intervalo até a última célula preenchida. Eu não vou digitar um valor constante. Ele vai sempre mudar aqui de acordo com o que eu preencher. Ó. Eu vou preenchendo aqui, só para de exemplo aqui, colocar uns nomes aqui aleatórios, quer dizer, só caracteres ali, só para você ver que, ó, tá vendo? Ele foi contando ali. Então o meu intervalo tem 19 células. Se eu selecionar esses três aqui e deletar, já veio para 16 células. Então ele sempre vai contar, porque o conte-valores conta as células preenchidas. E a gente vai combinar o desloque junto com o conte-valores para fazer esse intervalo dinâmico, né? Primeiro, como é que isso é feito? Eu poderia fazer direto aqui na validação de dados. Ó. Dados, validação de dados, e aqui, apagar isso aqui, fazer a função direto aqui. Só que acontece, essa função que eu criar aqui, eu vou aproveitar ela para as funções aqui. E na validação de dados ela vai servir aqui também. Então é mais fácil eu criar um nome, e aí depois eu uso esse nome em várias situações. Eu já falei sobre gerenciador de nomes aqui numa outra aula, e você vai ver bem o objetivo aqui agora. Então ao invés de eu criar uma fórmula que é um pouco extensa, depois fazer essa fórmula de novo numa outra célula. Não, eu faço uma fórmula dentro de um nome, toda vez que eu precisar usar essa fórmula eu uso o nome. E aí o nome está associado a essa fórmula, é bem mais prático, bem mais simples, né? Então vamos lá. Como é que eu vou criar isso aqui? Vou criar um nome com essas duas fórmulas, com essas duas funções. Desloque e conte-valores. Então vou vir aqui na guia fórmulas, aqui no grupo nomes definidos, definir nome. Então não clique. Qual o nome? Vou dar um nome aqui, vou colocar como especialidades. Só para identificar aqui pela coluna, especialidade. Aqui o escopo é parte de trabalho, que eu posso colocar um comentário, o que a função faz. Eu crio um intervalo dinâmico com as células preenchidas. Aqui um texto livre. E aqui no refere-se a é que você vai criar essa fórmula. E lembra que eu disse que eu não consigo inserir aquela caixa de argumentos de função. Ó. Se eu clicar aqui eu não consigo, então eu tenho que digitar. Por isso que é importante que você conheça os argumentos da função de Locke, aquela ordem. Referência, linha, coluna, largura, altura, essa sequência de argumentos é importante, porque eu vou ter que digitar ele aqui. Então vamos lá, vou digitar aqui, já tem um sinal de igual ali, desloque, abro parênteses. Onde eu quero começar? Eu quero começar aqui, ó. Eu quero criar uma lista com as especialidades, eu vou começar na primeira especialidade, na célula C3. Aí vai vir agora o ponto e vírgula para separar o argumento. Qual é o próximo argumento? É pular linha. Eu não quero pular linha aqui, eu não quero deslocar de uma célula para outra. Meu objetivo é criar um intervalo. Então não quero pular linha, 0. Ponto e vírgula, vem o próximo argumento, que é coluna. Não quero pular coluna, 0 também. Ponto e vírgula. Agora vem o próximo argumento, que é altura. Aqui eu vou usar, só que o que acontece? Eu não vou contar isso aqui, contar essas informações e digitar um valor exato. Por quê? Porque depois se eu adicionar aqui não vai adiantar nada, vai ser como se eu tivesse selecionado as células. Então aqui vai entrar o conte valores para ele sempre retornar a quantidade de valores dentro da coluna. Ele não vai contar a célula vazia, ele vai contar somente as células preenchidas. Então conte valores, ele vai daqui do C3, vou colocar aqui 2 pontos, acontece, o Excel repete o C3 de novo. Então a título de exemplo aqui, vamos dizer que você tem uma planilha aqui, vai fazer uma lista muito grande,
vou aproveitar o 3 ali e coloco 300, mas aí fica a seu critério. Você poderia colocar um número muito maior se você for adicionando informações embaixo. Então, aqui, fecho o parênteses da função conte valores. Já tenho aqui os argumentos de referência, linha, coluna e altura. Falta só o último, que é a largura. Então, ponto e vírgula. Qual é a minha largura aqui no Corresp? O Corresp é uma coluna só, então vai ser só um, porque o Corresp tem que procurar as informações aqui. Isso vai servir para dentro da função, mas eu gosto de usar esse exemplo aqui, de falar do Corresp, que é uma função, que é uma coluna só. Então, eu vou usar isso na validação de dados, mas assim, a minha largura aqui é uma só. Eu não quero pegar isso aqui e trazer para cá, senão vai aparecer essas informações aqui também. Então, eu quero uma coluna só. Então, tá aqui um, fecha parênteses. Opa, aqui não pegou ponto e vírgula. Ponto e vírgula 1. Fecha parênteses. Então, eu tenho aqui a minha fórmula criada, o desloque e o conte valores. Vou clicar em OK. Cliquei em OK. Agora, eu vou usar aquele nome. Vou até apagar aqui esse cirurgião plástico, para você ver que depois eu vou adicionar, ele vai aparecer na lista de validação de dados. Eu vou usar esse nome aqui na validação de dados. Ó, seleciono o intervalo, vou lá na guia dados, validação de dados, vou apagar esse cadastro aqui com a célula e vou colocar aqui especialidades, que é o nome que eu dei. Está em maiúsculo aqui, né? Não faria diferença não, mas vou deixar em minúsculo. Especialidades é o nome que eu criei para aquela fórmula de lá conte valores. Clico em OK. Pronto. A princípio aqui não tem diferença. Ele continua mostrando aqui até a última especialidade. Agora, se eu vir aqui e adicionar uma especialidade, como eu tinha colocado antes, cirurgião plástico, dou Enter. O que acontece? Essa informação agora, quando eu clicar aqui na planilha consultas, ele já aparece automaticamente aqui, ó. Então, sempre que você adicionar uma informação aqui, ele vai aparecer lá. Por quê? Porque o conte valores, ele está contando as informações. Então, nesse exemplo aqui eu tenho 16. E o desloque, ele começa aqui no C3 e cria um intervalo de 16 células. Se eu for adicionando mais aqui, o desloque sempre começa aqui e vai terminar onde ele encontrar a última célula preenchida, justamente por causa do conte valores. Então, você vê que a combinação dessas duas funções era uma fórmula muito poderosa para fazer esse tipo de intervalo que vai sempre até a última célula preenchida de uma coluna, né? Nesse exemplo aqui de uma coluna. Pode ser em linha também, mas aqui uma coluna. Bom, então a primeira parte está feita aqui. Eu já tenho a validação de dados, que vai aparecer sempre a informação aqui que eu adicionar lá. Ele já vem automático aqui, não precisa alterar nada. Agora, se eu escolher aqui, ó, um cirurgião plástico, ele vai me retornar um erro, que esse erro é substituído pelo se erro aqui, que a gente usou isso na aula passada. Por quê? Porque as funções, elas estão vindo só até aqui, só até a linha 17. Então eu tenho que mudar isso também na função. Aí vai ter um detalhe legal aqui, ó. Isso que eu usei aqui, vou voltar. Isso que eu usei para validação de dados vai servir para a função Corresp. Por quê? Lembra que eu falei também na criação, a função Corresp ele pega uma coluna só. Então a validação de dados não está fazendo isso aqui, a fórmula para validação de dados não está fazendo isso aqui, ele está usando o desloque, começando aqui e indo até a última célula vazia. Então vou fazer isso também no Corresp. A coluna da especialidade, ele vai procurar aqui e a função vai sempre ir até a última célula preenchida. Então para o Corresp não preciso nem mudar nada. Eu vou aproveitar essa função que eu criei. Então eu venho aqui, ó, na barra de fórmulas, eu estou aqui na primeira célula do resultado, venho aqui na barra de fórmulas, apago esse intervalo aqui, ó, que é o cadastro C3 até C17, e vou colocar o que? O nome que eu criei, especialidade. Repara que quando eu começar a digitar, ele já aparece ali, ó, como um nome, né, com esse ícone que caracteriza um nome. Então dou um duplo clique, tenho aqui, ó, especialidade, vou dar um Enter. Também a princípio não tem diferença nenhuma, mas agora eu tenho, ao invés de um intervalo que viria até aqui a linha 17, eu tenho um intervalo dinâmico que vai sempre contar até a última célula preenchida. Beleza, agora, para finalizar aqui, para que dê tudo certo, que não dando certo ainda não, se eu escolher aqui um cirurgião plástico, ele dá errado ainda, porque eu alterei só o Corresp. Eu tenho que alterar o que? O índice também, o índice continua indo até a linha 17. Só que agora tem um detalhe, o índice
ele pega isso aqui, ó, esse intervalo aqui. Lembra que o índice ele pega o intervalo todo, até porque lá no nome do médico define como coluna 1, no horário define como coluna 3. Então, para a função índice, não pode ser apenas uma coluna. Eu tenho que pegar essas 4 colunas aqui, que seria a diferença. Aqui eu começaria aqui, né? O deslocamento começaria aqui, ele viria com 4 colunas. Então, tem que fazer 2 alterações naquela fórmula. Para não precisar fazer tudo de novo, a gente pode aproveitar aquela fórmula, copiar e fazer só as alterações para a função índice. Como é que isso é feito? Eu vou clicar na guia fórmulas e vou no gerenciador de nomes, porque eu já criei o nome, eu quero lá gerenciar. Eu posso editar, copiar, fazer várias alterações. Aqui no definir nome eu vou definir um novo nome, aqui eu consigo gerenciar, por aqui eu também consigo criar novos. Mas aqui eu tenho mais configurações, né? Então eu vou clicar em gerenciador de nomes. Quando eu clico em gerenciador de nomes, ele abriu a caixa do gerenciador de nomes com o nome que eu já tinha feito antes, está aqui a fórmula. Então, como eu tinha dito antes, eu vou aproveitar isso aqui. Eu vou selecionar e vou dar aqui um Ctrl C para copiar. Copiar a fórmula. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo nome, clicando nesse botão novo aqui na parte superior. Novo. E vamos dar um nome aqui. Vou colocar como dados. E vou aqui embaixo no refere-se a, apago isso aqui e colo. Ctrl V. Então, o que eu acabei de fazer? Aproveitei uma fórmula que eu já tinha para não precisar fazer tudo de novo. Porque qual vai ser a diferença aqui? Agora, ao invés de eu me deslocar a partir da célula C3, que é a especialidade, eu tenho que começar do médico aqui, porque eu tenho que criar esse intervalo de 4 colunas. Então, aqui, ao invés de ser C, vai ser B. São apenas 2 alterações. Então, agora, o meu deslocamento começa aqui, no B3. Eu tenho que criar um intervalo para o índice. O índice vai vir do B3 até o quê? Até a coluna E e aí até onde estiver preenchido. Então, eu venho aqui, ó, e conto 1, 2, 3, 4. O meu intervalo vai ter 4 colunas de largura, que é o último argumento aqui, ó, onde estava o número 1, para a função corresp, que era uma coluna só, eu coloco 4 agora. 4 da função índice. Então, recapitulando, copiei a fórmula para não precisar digitar tudo de novo. Claro que você pode refazer, tiver com dúvida aí no começo. Pode parecer um pouco confuso, porque você tem que digitar. Então, se quiser, pode refazer. Mas eu aproveitei aqui para a gente ganhar tempo. Copiei e colei. Mudei aqui a referência. Agora eu começo na célula B3, não começo em C3. E o meu intervalo tem 4 colunas, que é o último argumento aqui. E o nome é dados. Beleza, clico em OK. E eu fecho essa janela aqui do gerenciador de nomes. Agora eu venho aqui na planilha consulta novamente e altero aqui, né? Apago esse cadastro aqui e coloco o que? Dados, que foi o nome que eu dei lá. Vai aparecer também o nome dele aqui, ó. Quando você vai digitando, aparece aqui, eu vou dar um duplo clique. Então, ó, dentro desse dados, eu tenho uma fórmula lá da planilha cadastro, que começa na coluna médico, vai até a última coluna, são 4 colunas, e vai sempre pegar a última informação que está preenchida. E não fixa numa linha, como era a linha 17. E aqui em Corresp, mesmo conceito, só que ao invés de ser 4 colunas, é uma só, que é a coluna de especialidade. Feito isso aqui, vou dar um Enter. Copio essa fórmula aqui para baixo, também sem alteração nenhuma. Agora, quando eu escolher aquela última informação que eu adicionei, que foi o cirurgião plástico, a função aqui já muda. Ah, ele deu 0 aqui. Por que deu 0? Porque a gente não preencheu aqui, né? Vamos botar aqui o doutor Antônio. Vou botar o doutor Antônio aqui e vou copiar isso aqui para cá. Você vê que isso vai aparecer aqui já, ó. Doutor Antônio. Não mudou o horário porque aqui tem uma fórmula que eu não mudei ainda, só mudei aqui. Então, ó, conforme eu for adicionando informação aqui, eu vou colocar mais alguns registros aqui, você vai ver que essa informação já aparece automaticamente na lista e o nome aqui do médico também vai ser alterado, porque eu tenho esse nome na validação de dados e nas fórmulas aqui do índice correto, índice correto esse erro. Então, venho aqui em cadastro, vou clicar aqui na célula e vou digitar aqui algumas informações.
Pronto, ó, adicionei 2 registros aqui, doutora Ana, acupuntura, doutor Rogério, cirurgia da mão. Copiei e colei aqui para ir mais rápido. Essas 2 informações, quando eu clicar aqui em consultas, já vão aparecer na validação de dados, ó, aqui, na lista. Então, lembrando que o que? Ele sempre vai contar a partir dessa célula C3, quantas informações estão preenchidas e cria esse intervalo até a última. Então, essa lista sempre vai ser atualizada aqui automaticamente pelaquela fórmula que a gente fez com a função desloque e o conte valores. E, consequentemente, quando eu escolho aqui, vou pegar esses novos que eu adicionei, ó, acupuntura, aqui já muda também porque eu tenho os nomes agora aqui, ó, dados e especialidade. Especialidade é a mesma fórmula que colocamos na validação de dados. E dados a gente fez uma alteração porque era o índice, teria que pegar as colunas, nas 4 colunas, e começar aqui na primeira coluna ou na segunda, isso aqui na planilha de cadastro. Então, com os nomes aqui na fórmula, o nome na validação de dados, você pode adicionar quantas informações quiser, a fórmula já vai estar pronta aqui, e aí você pode ir adicionando informações sem se preocupar em alterar aqui. Bom, eu vou deixar aqui, como eu tinha deixado na aula anterior, como um exercício, eu vou deixar aqui sem fazer essa planilha de horário, para você alterar e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, para que o horário funcione aqui, quando eu alterar ele apareça aqui. Então, vou deixar sem fazer, vou apagar aqui, vou deixar uma coluna vazia, e aí quando você abrir o arquivo aí para refazer, né, depois que assistir a aula, vai estar disponível aí para download a planilha, você refaz e faz essa informação aqui, do horário. Aqui é simples, pode copiar e colar também, mas se quiser para praticar, você pode criar até um outro nome, ou duplicar aquele nome, fazer uma alteração, enfim, é importante que você pratique aí e use os recursos, que quanto mais você vai mexer, mais você aprende. Agora, tem mais uma coisa aqui para finalizar. Aqui está funcionando perfeito. Adiciona informação aqui, aparece na validação de dados, conforme eu for alterando aqui na validação de dados, escolhendo na lista, aqui vai mudando, beleza. Agora, se eu for cadastrar outros pacientes, outras especialidades, o que acontece? Eu estou aqui numa próxima linha, eu vou ter que fazer a validação de dados de novo, porque ela só vem até aqui, e vou ter que copiar a fórmula para baixo aqui e aqui também, quando já tiver feito o horário. Então, ou seja, eu tenho que fazer algumas alterações depois que eu começar a preencher a informação. Considerando aqui que a gente vai fazer uma planilha para um outro usuário utilizar, e ele só tem que adicionar a informação, a gente tem que facilitar ao máximo a vida dele. E aí, nesse caso aqui, existe um recurso muito tranquilo aqui para fazer, que é a tabela. A gente vai transformar esses dados aqui numa tabela, e aí isso aqui vai seguir automaticamente as informações de cima. A gente não vai precisar se preocupar em ter que copiar a fórmula para baixo, copiar a validação, ou refazer a validação, o que tiver a formatação, nada disso. Quando a gente cria uma tabela, ele já acompanha tudo que é de cima, fórmula, formatação, enfim. Como é que isso é feito? Vou selecionar esse intervalo, vou clicar na guia inserir, e aqui eu tenho um grupo tabelas e tem aqui, ó, tabela. Quando eu dou um clique em tabela, ele vai exibir essa caixinha aqui de criar tabela com o intervalo selecionado, que é o B3 até o F9, tá certinho. E essa caixa aqui é importante, ó, minha tabela tem cabeçalho, porque se você não marcar, o Excel vai inserir uns cabeçalhos, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então é importante que tenha aqui marcado, porque nossa tabela tem cabeçalho sim. Vou clicar em OK. O que acontece? O Excel formata com uma formatação padrão de tabela. Mas se você não quiser mudar a sua formatação que já existia antes, você quer só criar a tabela, pode tirar esse design aqui. Pode escolher outros, já tem uns estilos de tabela. Ou se você não quiser, escolhe o primeiro aqui, ó, nenhum. Ele continua sendo uma tabela, mas com a sua formatação padrão que estava antes, sem mudar nada de formatação. Como é que eu sei que isso aqui é uma tabela? Primeiro tem esse ícone aqui. Claro que ele pode aparecer em outras situações. Mas assim, com mais certeza, quando você clica, aparece aqui em cima. Ferramentas de tabela. Lembra que toda vez que eu clicar isso aqui são chamadas de guia de contexto. Então, se você clicar num gráfico, aparece a guia de contexto gráfico. Se clicar na tabela dinâmica, aparece a guia de contexto da tabela dinâmica. Aqui, como é uma tabela, aparece a guia design. Se eu clicar fora, não aparece. Então, aqui eu sei olhando aqui que é uma tabela. E qual é a vantagem aqui? Vou clicar aqui, ó, na última célula e pressionar a tecla Tab. Quando eu pressiono Tab, ó, ele segue toda a formatação de cima, as bordas. Então, se eu colocar aqui, vamos cadastrar um novo paciente aqui. Vou botar o João da Silva. Aqui, ó, já veio a validação lá de cima, então eu não preciso repetir. Escolho a validação
ele já altera aqui, por quê? Porque ele já repetiu a fórmula. Viu que eu não repeti fórmula nenhuma, só cliquei aqui, ó, pressionei o Tab e aí ele vem repetindo. Então você pode, ó, pressionar o Tab, pressionando o Tab que ele vai adicionando linhas e vai repetindo tudo que ele vai encontrando de cima, tanto a formatação como a validação de dados e também as fórmulas. Aqui vazio porque estava vazio mesmo, né? Eu vou deixar para você fazer aí. E aqui ele vem repetindo a fórmula dele lá de cima. Bom, então essa aula fica por aqui. A gente falou sobre desloque, conte valores, para criar um intervalo dinâmico, para você adicionar informações e não se preocupar em ter que editar a fórmula. Toda informação adicionada aqui na coluna de especialidade vai aparecer na lista. Escolhendo esse valor na lista, a fórmula muda porque a gente também criou um nome e atribuiu esse nome aqui dentro da função. Então, aqui abaixo do vídeo você vai encontrar a planilha para fazer o download. Então, você pratica depois, faz essa coluna aqui do horário. É importante praticar, refazer, que é assim que a gente aprende, principalmente que a função de desloque ela é pouco utilizada e é mais assim, você vai ver uma efetividade nela combinando com outras funções, porque ela sozinha não tem muito objetivo ali, né? Você pode deslocar entre as células e tal, mas não é usada assim, é mais em combinação com outras, especialmente para criar intervalos. Então, se você gostou do vídeo aí, dá um curtir, compartilha aí para que seus amigos fiquem sabendo desse conteúdo. Assina o canal, toda quarta-feira tem vídeos novos sobre Excel. Um abraço e até a próxima aula.